Olá, boa tarde. Boa tarde em dobro para quem viu essa entrada, que não é todo dia. Enquanto o Tadeu arruma ali o microfone. Arrumou, vai, Tadeu. Som. Aí, agora sim. Olá, boa tarde. Boa tarde, Jéssica Balbino. Boa tarde, cadê o seu olá, olá? Ô, Nil, tu tá gravando já ou ainda não? Ah, então show. Olá, Jéssica Balbino. Olá, 6 anos Tadeu de Rodrigues. rabiscos. 6 anos de rabiscos. Boa tarde. Quem diria que a gente fosse chegar tão longe, hein? Quem diria, né? Eu lembro do primeiro episódio. Primeiro a gente ficou mais bêbado do que falou sobre literatura. Talvez eu esteja assim, mentira. Eu bebi, o meu primeiro chopp. Ô, Jéssica, como foi começar o Rabiscos há 6 anos? O que você lembra? Cara, eu lembro que eu nem sabia o que era um podcast. Você falou, vamos fazer um podcast? Eu falei, vou descobrir o que é um podcast. E aí eu sou viciada no formato, não só no Rabiscos, mas no formato. Foi muito gostoso fazer o podcast há 6 anos e tem sido muito gostoso manter esse projeto. Tem sido bem massa. Eu vou dar um panorama aqui. Quando eu chamei a Jéssica para montar um podcast sobre literatura contemporânea, a princípio era só para nós dois e a gente ficava conversando sobre literatura e sobre arte em geral, né? E depois surgiu a ideia da gente começar a bater papo com escritores e com escritoras, e hoje a gente consegue falar com amigos e falar com pessoas que movimentam a cena literária contemporânea do Brasil todo, né, Jéssica? A gente consegue hoje falar com todo mundo, né? A gente consegue falar com todo mundo e tem sido muito divertido, muito gostoso, muito prazeroso fazer um podcast. E nos aniversários a gente teve algumas experiências de gravar em teatros, né? A gente trazia as pessoas para o teatro, tinha performance, tinha declamação de poesia, aí os convidados vinham. E esse ano a Jéssica deu a ideia da gente incorporar o aniversário no MIA. Então eu quero agradecer muito, Chiara, toda a equipe do MIA que deu esse espaço para a gente. Agradecer a Livros também aqui de Posse, que está patrocinando o evento. Esse episódio especial, né? Massa demais. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar num espaço público aberto e fazer um podcast com plateia durante a MIA. Eu acho que a MIA também é sobre isso, né? Sobre estar nesses espaços com múltiplas plataformas e poder estar aqui hoje fazendo o podcast. Vai estar depois disponível nas plataformas de áudio, a gente está em todas, mas também poder ter interação, poder trocar essa ideia é muito gostoso, né? De sacralizar a literatura, tirar ela desse palco imaginário em que ela foi colocada e trazer para a gente poder ter essa troca no tete-a-tete e ter barulho, e ter criança, e ter bola, e ter cachorro. Eu acho que a literatura é muito mais sobre isso e muito menos sobre o encastelamento. Então, estou muito feliz. Parabéns para a gente por esses 6 anos. Parabéns para a MIA por mais essa edição. Começando, então, o nosso episódio de hoje. O tema da MIA nesse ano são outros centros. E a gente sempre pensa nessa curadoria do podcast para além da centralidade, né? Para além daquilo que é tido como centro. Então a gente gosta muito do que é periférico, do que é marginal, do que é regional, do que não está nessa hegemonia da literatura, né? O que desafia o status quo. E é isso, né? O livro vai muito além disso. E hoje a gente tem aqui a Maria Mello, que eu chamo de Cidinha, pois fui apresentada assim, que tem um livro que fala muito disso. E poder estar aqui, nesse espaço do Mirante, que a gente rebatizou de Tinitaga, embora não seja um rebatismo oficial, mas para a gente é o Mirante Tinitaga, né? Aqui nesse bairro que a nossa artista Tini viveu, morou e construiu uma trajetória. Esse bairro que ele é perto do centro, mas que também é uma periferia e permite uma visão muito ampla de quase toda a cidade, mas targetificado, é muito importante. E aí, quase que brincando, né, com esse conceito que foi pensado pelo Paulo Totti nessa curadoria, a gente tá aqui tentando fazer esse episódio. E aí, nesse ano, a cultura caipira é uma presença muito, muito importante, né, sem ela ser estereotipada. Então, eu estou aqui muito honrada do lado dessa exposição de fotos da Tamires, que retrata exatamente isso, né? Esse flerte entre o urbano e a cultura caipira, essa linha limítrofe invisível, né? E passa por várias vertentes, e aí pode ser, inclusive, o que vocês imaginarem aí.
E bem-vinda, então, Cidinha, ao nosso podcast. Bem-vinda aos 6 anos do Rabiscos. Bem-vinda a Mia. É um prazer imenso estar aqui com você. Quem está aí ouvindo não está, né? Quem está aqui está vendo, né? Eu já entrei no palco tropeçando, derrubei chopp no microfone. Enfim, mas estamos, Tadeu e eu, bebendo um chopp, como é característico. Vamos agradecer a Choperia Gonçalves, que fez a presa pra gente aqui na Mia também. Mas, Cidinha, o seu livro... ele fala de mineiridade, de mineirices. E eu queria começar pedindo para que você se apresentasse, né? Quem é essa mulher, a autora Maria Mello, que a gente chama de Cidinha? Eu queria te ouvir um pouco falar sobre o Mineralidades e Outros Trem, que dá título, né, para o seu livro. Conta para a gente quem é Cidinha, o que é seu livro. Boa tarde, pessoal. Bom, eu acho que eu sou morta de tímida, mas eu vou tentar falar aqui, tá bom? Meu nome é Maria Aparecida Rezende Gavião de Melo, tá? Eu sou de Pouso Alegre. Eu tenho formação eu sou psicóloga, eu formei em 1980 na Universidade Federal do Paraná. Eu sou velha, tenho 70 anos, tá? Não sou idosa, não. Eu sou velha. Sou antiga, diz que velho não tem valor. Então, a gente tem que ser antigo, né? Então, é isso que a gente faz. E eu sempre escrevia, sabe? Eu lembro que até carta para namorada da minha irmã, ela falava assim, escreve uma carta para o meu namorado. Aí eu escrevia. Certo, eu escrevia bem, né? Cartas de amor. Era criança. E aí, depois foi... Eu escrevia, tinha aqueles caderninhos e tal, e foi evoluindo. Aí depois chegou uma coisa chamada Facebook. E aí eu escrevia e colocava no Facebook. Tá? Eu não tenho mais Facebook, viu, gente? Aí, quando deu a pandemia, meu filho falou, mãe, você tem tanta coisa escrita, por que você não faz um livro? Eu falei, gente, isso é para gente corajosa, né? E eu sou mais ou menos, né, gente? Eu sou meio amolecida nesse trem de coragem, né? Aí eu falei assim, Aí chegou uma moça lá de Belo Horizonte, que tinha livro publicado, amiga da minha irmã, ela falou assim, o trem que você escreve é bom pra caramba. Obrigada, hein? Sou modesta. Mas é bom, é bom. E aí eu falei, se der, a gente faz. E aí eu mandei para Belo Horizonte, aí quando você manda, você escreve de novo, e aí você lê de novo o que você faz. É super gostoso. Eu acho que escrever é uma coisa assim, super gostosa. A gente deixa um pedaço da gente no mundo, né? Mas é o seu pedaço. Mas aí você reparte. Escrever é uma arte socialista, né? Igual a pintura, a fotografia. A arte é socialista, né? Então, eu acho que é isso, gente. Falei muito? Não. Eu vou falar a minha idade. Eu tenho 71 anos, tá, gente? Muito bom, muito bom. Cidinha, Oi. eu estava vendo o seu livro e eu acho muito bacana falar sobre mineralidade para nós mineiros, né? Você do sul de Minas também. A gente meio que entende todos os universos dentro de Minas Gerais também, né? Que é uma forma de identidade e, sobretudo, uma forma de expressão. E em Minas Gerais tem muita poesia. Tem. O próprio sotaque mineiro, né? O pessoal fala muito do sotaque, que você nunca parece que está sendo passado para trás por um mineiro de tão jeitoso que o mineiro é. Como que você vê esse reverb de Minas, essa expansão, quando você está com pessoas de outros estados ou quando você está com pessoas de outra região mesmo de Minas, né? As várias Minas Gerais que tem. Então, até no meu livro eu falo que aqui, por exemplo, a capital do sul de Minas, eu falo, a capital do sul de Minas é São Paulo, porque a gente vai resolver todas as nossas pendências em São Paulo. Nada, né? é Poços. É Poços. Não é Poços, não. Poços, não. Poços é grudado, mas não é. E aí a gente vai para outros cantos, a gente fala assim, Juiz de Fora, capital, Rio de Janeiro, né? Aí vai para Uberlândia, a capital é Goiás, e assim a gente vai viajando. Porque Minas, Minas é Gerais, porque tem muita coisa junto, né? Mas, assim, o mineiro em si, ele acha que ele é o cara, assim, mais... como é que eu falo? É o cara mais gentil. Até para xingar a gente, ele não xinga, cara. Você fala assim, vai cagar no mato. Quer dizer, você não manda para aquele lugar, você manda o caboclo cagar no mato mesmo, né? Então, é isso. Acho que a gente, assim, os outros eu não sei, né? A gente eu estou na fila do supermercado, aí tem uma mulher perto de mim. A gente já puxa a conversa.
A gente não sai durinho assim, não, cara. A gente puxa conversa, de onde você é, quantos anos você tem, CPF, RG, passa um Pix, tudo, a gente faz tudo isso. A gente não é assim, a gente não é agarrado assim, ai, meu Deus do céu. A gente não é medroso, né? A gente é solto. A gente é solto. Eu acho que é isso que é a característica nossa, de ser solto e gentil até para xingar, né? E outra coisa assim, que eu acho também que quando chega, a gente fala, quando chega na casa do mineiro, pô, se a gente chega na casa do mineiro, a gente não come, a gente está ofendendo o caboclo. Um dia desse eu fui na casa da minha tia, lá em Cachoeira de Minas, ela tem 97 anos. Aí eu cheguei lá, falei, bom, tia, minha tia, ela já almoça às 10h30 da manhã, já está arrumando a cozinha. Eu falei, nossa, mas agora eu não vou almoçar. Tia, eu vim aqui, aí a gente vai para a cidade comendo pesqueira. Mas de jeito nenhum, cara. Mas nem morta. Tem, ó, aí ela vai estampando a panela. Aqui tem frango caipira, que eu mesmo fiz. Aqui tem não sei o quê. Aqui tem abobrinha. Aqui tem arroz não sei o quê. Aqui tem feijão. Aqui tem mandioca frita. Aí você fala, pô, eu vou comer, né? Aí você come. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pega, assim, não só pela prosa, mas pelo estômago também. Entendeu? E quando você pega no estômago e na boca, cara, você pega no coração. Eu acho que é isso. Fechou? A cozinha é um grande confessionário depois, no final das contas, né? Pois é. Um lugar de lamento, de lamúria. A cozinha é muito importante numa casa, e eu acho que justamente por causa disso, né? Eu lembro quando eu era criança, minha irmã namorava, e naquele tempo, por causa de eu ser antiga, né? A minha irmã mais ela namorava assim, sentada às vezes no fogão de lenha, né? Aí a minha tia fez um pano de prato para ela escrito assim: namoro na cozinha não vale. Muito bom. Isso que você falou, Tadeu, e a Cidinha, né, ela jogou e a bola se chutou, mas sobre a cozinha, né, ser esse grande confessionário. Eu acho que a cozinha da Casa Mineira, ela tem essa particularidade, que ela é um grande local de produção de história. É onde você ouve história, é onde você conta história, e talvez seja, para muita gente, um primeiro lugar de imaginação, de poder imaginar outras coisas, né? Eu tenho muita memória assim da cozinha de casa e memórias que são renovadas diariamente, assim, né? Que a gente está sempre ali em volta da panela, em volta, né, de produzir algo para comer e inevitavelmente produzindo lembrança, produzindo memória, produzindo história. No livro tem uma história muito bonita e muito particular, que é a da receita de pastel de mandioca da Maria. E a Maria é uma grande figura aí no livro. Eu queria que você falasse um pouco, não só da Maria, mas da cozinha como esse espaço, né, de construção de memória, de fabulação, da gente. Acho que a gente se descobre escritor, e não de uma escrita da norma culta, mas de uma escrita muito oral na cozinha, né? A gente tem aí avós que às vezes não eram letrados e não sabiam escrever o português da norma culta, mas que detinham esse poder de contação de história muito grande. Então, eu lembro muito assim de ter tias, de ter avós que contavam muito causo e causo de terror. Então, hoje eu sou obcecada por podcasts de terror e de crimes reais, mas eu acho que vem daí, né, de ficar sentadinha na cozinha ouvindo história, morrendo de medo e pedindo por mais uma. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho isso muito significativo e talvez pouco olhado, pouco valorizado. Então, tem a Maria. A Maria é uma pessoa real, né? Eu mandei fotografia, ela era uma gracinha. E eu ficava lá na casa do meu tio, em Cachoeira de Minas. É porque a família da minha mãe é de Cachoeira de Minas, tá, gente? E aí eu ia para lá, e eu acho que eu falava demais, e a Maria ficava muito de saco cheio. Eu falava com ela, Maria, ela falava, Maria, né? Ai, ela fazia assim, sabe? Mas ela me contava a história do tempo dela, que era lá do Campo do Meio. Ela morava na casa, porque naquele tempo existia o seguinte, as pessoas, vamos falar, quando a princesa Isabel abre e fecha aspas, libertou os escravos, né? O pessoal não tinha pão de vida, então eles continuavam na mesma casa trabalhando. E a Maria era filha de uma escrava, abre e fecha aspas, liberta. E ela morava na casa da dona que era a patroa da mãe dela. E depois, quando a minha tia casou, a minha tia levou a Maria, tá?
E a Maria, ela era assim, eu lembro que ela era apaixonada assim por causa dos filhos da minha tia. Ela achava que ela era mãe também, tá? A participação dela era tão intensa, e ela era mãe. E ela fazia assim, tinha um fogão de lenha e eu lembro à noite ela pegava assim as cinzas, jogava em cima da brasa, porque no outro dia de manhã ela usaria as mesmas cinzas. E ela contava muita história. Ela contava assim, por exemplo, eu morro de medo do Saci Pererê. Tá? E o Saci Pererê andava ali, cara. Nossa Senhora. A Maria, ai, cuidado que o Saci te pega. Eu falava, ai, Maria. Então, assim, essa coisa do medo, assim, quando a gente anda no corredor, naqueles corredores compridos que tinha antigamente, a tábua, assim, você olhava assim, eu era sozinha, assim, criança na época, eu olhava assim, eu achava que o Saci estava atrás de mim, que tinha alguém atrás de mim. Por quê? Porque a Maria falava isso para mim. Agora, a Maria fazia pastel de mandioca. Quem que já comeu pastel de mandioca aqui? Com a massa feita da mandioca? Não, porque tem gente que finge que é. Então, foi a Maria... Não, não, sabe que quase ninguém come pastel de mandioca. Não existe mais muito. É muito trabalhoso, como diz. E aí eu ajudava a Maria a fazer pastel de mandioca. Ela adorava, né? Ela ficava bem com o saco cheio. E a Maria contava coisas, ela tinha os rituais dela, de ir na igreja, ela usava aquele pano branco amarrado na cabeça. Aí, uma vez por semana, ela sentava na porta da cozinha e penteava o cabelo, entendeu? Tinha gato, ela adorava gato, só que os gatos eram só da porta para fora. Agora eu perdi o assunto. Qual que era a segunda parte? Era sobre as memórias, essa coisa da cozinha, da fabulação. Então... essa questão da memória na cozinha, por exemplo, na minha casa, a gente não entra pela porta da rua. A gente entra e já senta na cozinha. Né? A cozinha na minha casa não é pequena. A minha casa não é grande, mas a cozinha da minha casa é grande. Porque é ali que a gente come, é ali que a gente conversa, é ali que a gente troca ideia, entendeu? E eu acho que essa coisa do almoço junto, da gente continuar na cozinha, dos filhos da gente cozinhar, de todo mundo dar palpite, eu acho que a cozinha é o lugar mais gostoso da casa. O quarto é feito para dormir, mas a cozinha é feita para a gente viver. Acho que a cozinha é o lugar que a gente vive. E na minha casa, assim, ó, segunda, quarta e sexta, vai a mulher que faz uma limpeza lá. Dá uma benzida lá para a gente. E aí, ela gosta muito de macarrão. Então, segunda, quarta e sexta, quem cozinha é o meu marido. Ele faz a pasta. E os outros dias, eu que cozinho. E no outro dia, o outro, meu filho, que cozinha. Então, a gente faz uma variação do mesmo tema na cozinha. E a gente come todo mundo junto, e a gente costuma não contar problema na mesa, e nem brigar na mesa, e nem nada na mesa. Porque acho que a mesa é o altar da casa. Eu acho. Ô, Cidinha, lembrando o pessoal que está aqui, que a Cidinha está aqui do lado com o livro dela. Quem quiser depois adquirir o livro, tá aqui, se quiser mostrar até para o pessoal. Está aqui, ela está ali, ela pode assinar também, né? Passa aí, ó, o Totti, para ver. Lembrando que na mão da autora é mais barato e a autora ainda viva, então ela autografa, né? Vale mais. Vale mais o livro da autora ainda viva. Ô, Cidinha, você falou aí de benzer. E quando a gente fala de Minas Gerais, a gente fala de uma religiosidade também, que faz muito parte, né? Sim. Ontem, a gente teve a primeira gravação do Rabiscos com o Leonardo. E ele falou da dificuldade que foi um adolescente gay na cidade de Andradas, por conta também da religiosidade do interior de Minas Gerais, que era uma cidade conservadora na década de 90. Acho que não mudou muito o cenário, né, no geral. Como que você vê essa religiosidade mineira e por que você acha que é tão intrínseca ao Estado quando fala disso do interior? Que você também tem um pouco de religiosidade no livro também. Queria te ouvir sobre isso. Bom, é assim, a gente nasce numa religião, tá? Eu nasci católica, tá? Aí, quando o povo pergunta a minha religião, eu falo, a minha religião, eu sou sossegada. Na verdade, eu gosto de tudo. Se eu fosse escolher uma religião para mim, eu ia ser do candomblé, que eu acho que tem mais a ver comigo, tá? Agora, a questão da religiosidade, por exemplo, você pode não acreditar, mas na hora que você está num cagaço, você reza, cara. Aí você reza, mas reza muito, né? Quando você está
acende uma vela. Eu lembro que um dia desse eu fui para Lavras, que a minha sobrinha formou lá na universidade semana passada. Ela falou assim, ô tia, você lembra que a minha avó acendia uma vela? Então, a minha mãe tinha mania de acender vela. Tá? Tem até, você lembra da Maria Ceguinha do conto? Lembro. Então, a Maria Ceguinha era uma mulher que morava em São Sebastião do Paraíso, que ela era super religiosa, sabe? E aí ela foi no padre Donizete uma vez, e o padre Donizete falou, não vou te benzer, você não precisa. Né? E aí, 2 anos depois, ela começou a enxergar. E aí existe uma coisa muito interessante que na minha casa, a questão não chega a ser de benzer, mas é questão de religião. Perdeu um negócio, a minha mãe falava, acende uma vela para Maria Ceguinha. Cara, você acha, entendeu? Ela é mais eficiente que o São Longuinho. Ô, São Longuinho, fica frio aí, tá? Mas lá em casa nós estamos usando a Maria Ceguinha ainda, tá? Então tem essa coisa assim, de você não acreditar, mas ser muito crente. Eu acho que isso é coisa de mineiro, sei lá. É coisa nossa. Entendeu? E é isso. Cidinha, eu queria te perguntar sobre como é que foi a tua experiência de escrever estando em outros locais, né? Porque na parte do Outros Trens, você leva o leitor ali para além mar, né? Então, você leva a gente ali para um outro espaço que não é mais Minas Gerais, né? Você está escrevendo da Europa, enfim. Como é que foi esse exercício de narrar além do teu espaço aqui mineiro, né, de estar narrando de outro lugar, de enxergar a mineirilidade de outro país, assim. Como é que foi essa experiência? Bom, deixa eu explicar por que eu fui para outro canto. Não foi com a minha aposentadoria, não, viu, gente? Eu jurava que tinha sido, não. Vida. A aposentadoria de psicóloga é muito baixa, tá? A profissão é muito boa, mas a aposentadoria é assim, ó. É que o meu marido é italiano, ele paga a passagem para mim, viu, gente? Ô, gente, se tiver algum italiano aí que quiser pagar a nossa também. Quiser ser meu marido. Eu recebi em reais. Aí ele fala assim, ó, quando eu morrer, você vai receber em euros. Eu falo assim, o risco seu é receber do INSS, né? Então é assim, ó. Eu vejo assim, o pessoal tem uma fantasia do exterior. Tá? Você vai para a Itália, nossa. A Itália é um país lindíssimo, gente. Vocês não têm ideia da coisa maravilhosa que é lá, tá? Eu vou lá uma vez por ano, fico lá uns 3 meses e pouco e volto. E aí, toda vez que eu vou para lá, eu engordo, é lógico, né? Não tem jeito, né? Mas, assim, o pessoal fala assim, eu vou tirar a cidadania italiana e tal. Gente, é tudo bobeira, tá? A não ser que você vá para lá, que você vá morar lá, porque você pode ficar lá mais tempo sem precisar fazer tudo isso. Bom, não foi isso que ela perguntou, já desviei. Aí você vê a cultura deles, é bem diferente da nossa, sabe? Eles são agarrados mais na família, mas, assim, tudo aqui, ó, é o meu terreiro, tá? É o meu terreiro, é a minha família. É igual nós, é igual mineiro, viu? Italiano é meio mineiro também. Vem comer em casa, traz o neném aqui que a vovó olha para você. É tudo assim. Então, é isso. Agora, você tem uma emoção, por exemplo, quando eu fui para Portugal, eu fiquei super emocionada. Porque eu tenho 2 lados. Meu lado do meu pai era cafuso, o lado da minha mãe português. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu fiquei super emocionada. A gente sente um trem meio esquisito aqui, sabe? A gente sente. É muito bom. Você fica muito emocionada quando você pisa no outro canto. O que mais que eu queria falar? Sei lá, gente, eu acho... existe uma coisa assim na Itália que são as palavras. Tem as palavras que eu até escrevi no meu livro. Quando a pessoa fala para você, senta, não é para você sentar, é para você escutar. Né? Sabia disso? Sabia depois de ler. E aí, nome de cidade, nome de gente. Por exemplo, quando você fala Daniele, Rafaele, isso aí tudo é nome de homem aqui, é nome de mulher. Então, tem umas coisas assim, muito engraçadas assim, que a gente vai vendo e percebendo. Por exemplo, lá, hospício. Eu vou levar os velhos para o hospício. O hospício lá é o asilo. E quando você leva as crianças para o asilo, é escolinha de criança. Então, tem todo esse giro assim,
de palavra, né? Como é que chama mesmo? Tem uma coisa em português que tem o nome disso. Não É sei. palavras que têm o mesmo significado, que escrevem iguais, mas em línguas diferentes têm o mesmo Eu significado. matei essa aula. Não sei. Eu não matei, não, mas eu já esqueci, Vieira. Então é isso. Bom, era isso que você queria saber? Eu queria saber mais, na verdade, desse exercício de estar fora do Brasil e olhar para esse estado que é Minas Gerais. O que te batia lá enquanto você escrevia isso que você escreveu no livro, assim, essas passagens que você traz, estando fora e olhando para cá, assim, olhando para essas memórias. Bom, eu acho que a gente é observador, né? E aí você vai olhando as coisas e vai percebendo, porque lá, aqui na minha casa, tem muita gente, mora muita gente, muito filho, todo mundo vai comer, todo mundo vai jantar, vou chamar meus amigos para jogar Catan. E lá não, lá eu fico sossegada, cara. Lá fica eu e o Mário numa casa, sozinho. E aí você pode entrar e começar a escrever. Agora, eu acho que a gente tenta passar essa emoção, sei lá, de estar em outro lugar. E agora embolei tudo aqui. A gente está em outro lugar e escrever da terra da gente, escrever do além-mar, escrever de longe. Você perceber as coisas dos outros de um jeito diferente. Não de um turista acidental, digamos assim, que você vai lá e vê as coisas e acha, olha isso aqui. Não, gente, lá a vida deles é igual, mas é completamente diferente da gente. Eles vivem de um jeito diferente. Ele tem os rituais deles, são diferentes. Então, eu quando eu estou lá, eu entro na deles. Eu entro no ritual deles, aí eu continuo mineira, porque diz que a gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, né? Mas eu não soube responder a pergunta sua. Soube sim. Soube. Era É justamente isso que eu queria saber. Então tá bom. É muito legal ouvir isso sendo mineiro e a gente ter essa experiência documental, né? Porque hoje você pode, por exemplo, quando você tem um livro de contos como o seu, falando das mineralidades, você consegue presentear alguém de qualquer lugar do Brasil que vai entender talvez um pouco o documento, a vivência, né, literária que é aquilo, né? Eu costumo falar que o que conta a história de uma geração, a história de uma reflexão é sempre a literatura, né? Não são os livros jornalísticos, não são os números. Os números eles pincelam alguma coisa, né? Agora a literatura não, ela coloca as emoções, ela coloca onde que a gente está. E às vezes a gente estando em Minas, às vezes a gente esquece de vivenciar isso ou de dar valor nisso, né? E quando a gente para, que a gente consegue acessar, né? Então, lembrei de uma coisa, gente. Alguém sabe o hino de Minas Gerais? Quem sabe? Jamais Não. saberei. Ô, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece, jamais conhece essa? Sim. Isso sim. Tá bom. A letra é de um cara aqui de Minas, mas a música original é uma música italiana. Chama Viene sul mar. É uma... Vamos para a praia. Vamos à la praia. Tipo isso. Viene sul mar. Eu só conheço também. Você conhece essa ópera? Vamos à praia. Não, vamos à la praia, eu sei. É uma música de 1891. Vinham as óperas tocar em Belo Horizonte, aí o caboclo escutou, gostou, aí ele pegou a música da ópera e botou letra do hino de Minas Gerais. Então, se alguém quiser escutar, tem uma ópera que chama Viene sul mar. E aí vocês vão escutar perfeitamente o hino de Minas Gerais. E é isso aí, eu lembrei disso aí. Muito bom, muito boa essa informação, porque eu desconheci. Inclusive, quando você falou do hino de Minas, eu fiquei super sem graça aqui, pois não conheço. Eu sou uma mineira muito fajuta. Quem quiser procurar, pode procurar e traz aqui para a gente ver, tá bom? E depois também, quem quiser perguntar, a gente vai abrir para as perguntas, então não se acanhem. Mas eu queria falar com você sobre a oralidade, porque a língua mineira, ela é muito oral, né? Uhum. O mineiro tem uma coisa da oralidade, e no livro você optou por manter, né, o corpo editorial do livro optou por manter a forma coloquial, né, da fala na escrita, o que eu acho fabuloso, assim. Eu gosto muito de quando isso é uma opção, né? De quando foge-se a norma culta. E não só, para além disso, fez um audiobook também que é
maravilhoso, que é delicioso de ser ouvido. Vai me acompanhar por muito tempo, assim, as histórias que você narra ali. Eu tinha lido o livro e aí depois eu ouvi e foi uma experiência totalmente diferente, mas complementar e muito legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa oralidade, sobre ter colocado o livro no audiobook, né? Ter jogado isso para uma outra plataforma. Como é que foram essas escolhas? O porquê disso? Bom, eu quis fazer um audiobook porque eu pensei nas pessoas que não veem, tá? E aí eu fiz esse audiobook e ofereci para uma amiga minha que mora em Curitiba. Deixa eu só contar porque eu falo caipira, gente. Não é só porque eu sou mineira, não. Quando eu fiz a universidade, eu fui para Paraná, lá na UFPR. E aí, lá eles falam assim... Ei, guria, tu está vendo que beleza? Ai, como é que eles falam mesmo? Tu queres um pão com uma vina ou duas? Uma vina é uma salsicha, tá? E aí, sim, eu estudei, falei com o povo e tal. Aí, quando eu voltei para Minas, e eu morei lá muitos anos em Curitiba, e quando eu voltei para Minas, eu passei no concurso em Congonhal. Eu não sabia nem onde que era Congonhal, porque no meu tempo, quando eu saí, em 1975... não existia assim, esse negócio, a gente não tinha essa informação louca que a gente tem hoje, né? E aí, eu cheguei em Congonhal, eu escutei que aquele povo falava, eu falava, gente, o que esse povo está falando, cara? É uma roça, tinha 7.000 habitantes lá. E eu não entendia. Eu ficava olhando assim, e eu não anoto assim, eu não entendia mesmo, gente. Eu não anoto assim, eu não anotava a queixa do paciente, tá? Quando o paciente chegava, eu já sabia. Tinha essa memória. Gozada, né? Mas, assim, e o que eu notava? Eu tinha uma agenda, eu notava as palavras esquisitas que eles falavam. E aí eu fui entrando nessa, e num dia eu já estava mergulhada. E eu também falando caipira igual eles, tá? E tem, assim, um dialeto. A gente fala um dialeto aqui em Minas, tá? Então, esse dialeto foi isso aí. Agora, deu fazer Na verdade, de eu fazer o audiobook, foi mais pensando nisso. E também nas pessoas, tem gente assim mais velha que prefere ouvir, tá? Do que ler. E foi nisso, mas agora, o próximo livro meu, a gente vai ver se tem. Se eu faço também, o próximo livro foi bom. Pessoal de Libras, tá? Vai ter também, viu, filha? Não vou esquecer de você, não. Eu sei que você fala. Aí você chama a Ná para gravar o vídeo da Libras. Tá bom, dá. E é isso, mas mais pensando nas pessoas. Mas, assim, essa semana, porque eu vim aqui, eu mesmo escutei o audiobook. Você sabe que eu gostei pra caramba, cara? Não, delícia. É super bom, meu. Nossa, gente, olha, melhor de tudo. Até canto. E não desafina. Não desafina. Cara. É uma delícia ouvir na sua voz, porque tem muito audiobook que contratam pessoas para gravar, né? É outra voz. E ouvir na voz do autor, para mim, é uma experiência muito legal. Não, aí eu fiz assim, lógico, eu fui na fono, né? Tem fonoaudióloga aí? Fui na fonoaudióloga, que gente boa pra caramba, que eu gosto. Fiz exercício. Eu não fui assim, eu vou gravar. Não, eu fui lá, fiz um monte de coisinha bonitinha. Comprometida com a própria obra. Ué. Assim. Cidinha, Oi. você sendo psicóloga, a gente entrevista aqui no Rabiscos muita gente, né, Jéssica, dessa área também, da psicologia, que acaba tendo uma vazão na literatura também, né? O quanto foi importante para você mesma colocar isso no papel, porque quando você escreve um livro, ele sai, né? Você perde o controle. Dentro dessa ligação escritora-psicóloga, quanto que foi importante para você escrever esse livro? Foi uma espécie também de autoanálise ou não, necessariamente? Você está agora ao vivo no Divã do Rabiscos. Divã do Rabiscos. Divã do Você sabe que a Rabiscos, Jéssica é psicanalista, né? Dizem. Então, o pessoal olha para mim e falava assim, você está me analisando? Não. Eu falava, não, não sei fazer isso. Então, você sabe, você está entendendo? Você que é psicóloga, você sabe. A gente não sei. Eu trabalho com a informação que a pessoa traz. Então, gente... Eu só sei que você sempre falar. Psicólogo, não adivinha, não está interpretando, não está nada, tá? Ok? Então... Mentira, eu tô
interpretando, analisando ela aqui. Ela se eu mexer com a perna assim, ela vai falar que eu tenho síndrome das pernas ansiosas, tá bom? Síndrome das pernas inquietas. Então eu tô bem assim, bem quietinha aqui, para ela não reparar. O que é psicologia? Bom, eu acho assim que o psicólogo é um reparador, né? Um caboclo que fica reparando, né, nos outros. De qualquer maneira, a gente tem que reparar nos outros. E aí eu acho que foi isso. A gente vai olhando os outros. E eu gosto muito de gente. E acho que é isso. Não tem assim muita falação para isso. Agora, o que se interferiu na minha obra? Caraca, mano. Eu acho que quando a gente fala, quando a gente escreve, a gente coloca a gente lá, a gente se expõe, né? Eu acho que, assim, escrever é bem terapêutico, viu, gente? Não é, não? Eu acho muito. E, na verdade, a pergunta é o contrário, né? Você fugiu da pergunta. Fica quieto, menino. A pergunta é o contrário. Não me analise. Como que foi esse processo, né, de se colocar na página? Bom, ixi, Maria, fez uma pergunta difícil, eu não sei responder. Como é que faz, gente? Pelo amor de Deus. É o divã do Rabiscos agora. Agora Ixi. é a pergunta de $1 milhão. Ixi, marido. Não, acho que... O que você desejava quando você escreveu? Eu acho que quando a gente... Acho que escrever não é uma coisa assim de... Escrever é terapêutico, tudo bem. Mas é uma coisa que sai assim, ó... Nossa, é tão gostoso, cara. É uma pulsão? É. E aí, quando você escreve, eu tenho esse trem assim, ó. Eu escrevo hoje. Aí amanhã eu vou ler a mesma coisa que eu escrevi. Eu escrevo, eu leio umas 20 vezes. Toda vez que eu leio, eu mudo o negócio. Sabia? É lógico que eu mantenho a originalidade. Por exemplo, eu faço do esboço dessa moça bonita que está mordendo o lábio ali na minha frente. E aí, depois eu vou arrumando inteirinho, entendeu? E fica do meu gosto. E aí, é a coisa mais esquisita. Para eu gostar realmente, eu tenho que pensar... Sabe o Milton Nascimento fala que certas canções que ouço. Então, é assim, como se não foi eu que fiz de tão linda que está. É isso. A gente se oferece para o outro. A escrita é o nosso oferecimento para outra pessoa. Ô, Cidinha, tem um conto do seu livro, que é o Nota de Falecimento. Eu gosto muito dele. A minha família é de Pouso Alegre também, meus pais. Uhum. E vou lá contar tudo aqui em Poços eu não sei se tinha. Não conta tudo não, hoje ele não veio. Aqui em Poços eu não sei se tinha, mas em Pouso Alegre tem, acho que até hoje, que eles colam os cartazinhos das pessoas que morreram pelo centro da cidade, assim. Uhum. E você fala um conto sobre isso. Tinha aqui em Poços isso? Eu acho que tinha, né? Mas já faz Pouso bastante Alegre há tempo pouco que não tem tempo, mais. assim, Não, tinha. não. Isso tinha, Em sei lá, Poços, uns não. 40, 50 E eu lembro que eu anos achava atrás. estranhíssimo que você ia andando pelo centro ia tendo as notas de falecimento, com o rosto da pessoa, a morte, assim, convidando para o enterro. Quando eu morrer eu quero, gente. Eu também quero. Fica essa Alegria. demanda. Eu queria que você vocês. falasse desse conto, que eu achei um conto bem curioso. Esse conto é o seguinte. Eu fiz um curso de especialização em São Paulo, que era terapia construtivista de famílias, casais e grupos, tá? E aí, assim, de tempos em tempos, a gente fazia um estudo sobre luto, sobre isso, sobre aquilo, sobre divórcio, nascimento, etc. E aí, quando foi na época de luto, a gente trabalhar a morte e tal, e o luto, aí eu comentei assim, en passant, falei, nossa, professor, eu era a única do interior, né? Dá para saber, né? Eu falei, nossa, professor, lá na minha cidade, quando morre um caboclo, eles pregam ele na parede. Ele falou, quê? Eles pregam na parede, ó, põe lá, ó, morreu fulano de tal, assim, assado. Aí o pessoal falou, traz pra gente. Eu falei, uai, vou trazer. E aí, nessa semana, eu passei recolhendo defunto para a rua. Recolhendo defunto. E aí eu fui lendo os defuntos e eu vi assim, ó. Antônio Pedro da Silva. Aí, Pedrinho do ponto de táxi da Faisqueira. Aí tinha Dona Maria Procópio Ferreira. Faz de conta aí nos Procópio Ferreira, sabia disso que vem puxar a perna. Dona Malvina do Buracão. Entendeu? E aí, o que acontecia assim, a pessoa, ela não era conhecida pelo nome dela. Ela era conhecida pelo que ela fazia. Entendeu? É como se ela é o dublê. Ela tivesse um dublê na vida dela. Ela vive, mas ela tem um dublê, né? Então, assim, cada pessoa tinha um nome diferente daquele.
Tinha nome completamente diferente. E é assim. E aí eu comecei a catar os defuntos para a rua, gente. Eu tenho a maior coleção de defuntos de Pouso Alegre. Eu tenho 700 defuntos na minha casa. Se alguém quiser ir lá, pode ir. Eu mostro os defuntos, tá? Aí o pessoal fala assim, gente, que é isso, pelo amor de Deus? Não é nada. Aí, lá na Itália, tem uns papéis de defunto que tem 1 metro, assim. Eu fico louca para trazer. E aí eu nunca consegui trazer um defunto. Aí uma vez eu estava no norte da Itália, eu vi um defunto desse tamanho, assim. Aí era Giorgio, que ele chamava. Eu falei, seu Giorgio, eu vou levar o senhor para o Brasil. Lá no Brasil tem muito oriundo de italiano e deve ter algum parente do senhor lá. O senhor não vai ficar tão longe de casa assim, né? Então agora eu tenho o seu Giorgio em casa. É um estrangeiro, tem uns alemães também, assim, que eu peguei, mas não entendi nada. Mas tudo bem. Então é isso. A pessoa tem um nome e tem um apelido que ele leva pós-mortem. O mineirês é o Jorge, né? O mineirês é o Jorge. O É o Jorge. Mas eu achei sensacional esse fetiche aí dos 700 mortos. Eu tenho. Eu achei maravilhoso. Eu encadernei os meus defuntos, viu, gente? E eu fico pensando que, na verdade, isso é material para escrita também, né? Eu acho que isso pode gerar aí um outro livro. O segundo eu sei que já está a caminho, então pode ser um terceiro, quarto livro, a partir dessas histórias que se tornam conhecidas pós-mortem, mas ao mesmo tempo desconhecidas. Então você pode imaginar o que você quiser para aquele morto ali, porque ele tá morto mesmo, não vai vir brigar, né? Ai. Assim, ó, Binho Cowboy, de Tim Taxista. Nossa, gente, tem até lá em Pouso Alegre, antigamente, tinha o meretrício mais famoso do sul de Minas, que era a Neidinha. Você lembra da Neidinha? Eu tenho papel até da Neidinha, gente. Esse é um troféu. Agora, o querido ex-prefeito que virou deputado nosso, Deus que me perdoe, ele tirou isso da rua. Ele falou que isso suja a cidade. Então, não tem mais, né, gente? Mas eu tenho 700 mortos na minha casa, se alguém quiser, pode ir lá. Os defuntaiados. E onde eu vou, tem defunto, eu pego, viu, gente? Já. Eu achei muito bom isso. Na verdade, eu queria ver se a gente abre para perguntas. Vamos ser generosos. Vamos ver se alguém quer perguntar. Alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? Calma, gente, devagar, um de cada vez. Você quer vir aqui perguntar? Vem cá. Vem sim. Faz uma pergunta qualquer. Sim. Vem cá. Mas... Não tem problema. Alguém quer fazer uma pergunta? Não, ninguém? Gente, por favor, né? 6 anos de rabiscos. Vocês criem uma pergunta aí agora. Decepcionante. Decepcionante. Bom, vou trazer os defuntos para puxar a perna de vocês de noite. Eu vou seguir, porque eu posso ficar aqui séculos, que eu tenho um roteiro, eu posso fazer 1 milhão de perguntas, mas eu quis ser generosa. Então, caso alguém queira pensar em algo, né, queira criar coragem nesse meio tempo, vocês vão criando aí, e enquanto isso eu vou perguntando. Cidinha, tem alguma coisa de ficção no seu livro? Tem alguma coisa inventada ou foi tudo memória mesmo? O único conto de ficção que tem no meu livro você lembra que a gente estava na pandemia, né? Lembro. E aí é daquele caboclo que fica matutando assim, a respeito da pandemia. Que é esse negócio? Que coisa esquisita é essa? Que palavra estranha que eles estão falando aí? Pandemia, entendeu? Então o caboclo fica com vergonha de saber o que é aquilo. E aí ele já acha que ele tem que, sei lá, daqui a pouco nós vamos comer abóbora junto com os porcos, porque a gente não pode se juntar, a gente não pode ir à missa, a gente não pode fazer mais nada, cara. Então, esse conto é um conto ficcional, é o único, os outros não. Os outros, é lógico, tem um monte de fantasia, mas licença poética, não chama fantasia, tá, gente? Fantasia é o que a gente põe no carnaval. Licença poética. Mas são todos verdadeiros. Cidinha, aproveitando o embalo da Jéssica que falou de ficção, e qual conto para você... Opa! Aí. Qual conto para você mexe mais contigo, assim, quando você vai apresentar seu livro? Algum conto que te sensibilizou, que foi mais difícil de escrever para colocar no livro? Que você possa contar aqui para o pessoal. Agora ele falou um negócio difícil, hein? Nossa.
Ixi, Maria, não tem outra pergunta reserva, não? Tem um monte. Ó, então, eu tô achando que, assim, que mexeu muito comigo. Por exemplo, tem a última parte do livro tem um pedaço que chama Parada de Sucessos, tá? A Parada de Sucesso são músicas que apareceram nos contos, tá? Cada conto ele é amarrado às vezes com uma canção, com um pedaço de música. Gente, quero fazer uma pausa para uma breve explicação do que aconteceu aqui a partir desse minuto. Se você ouviu 2 episódios atrás, um episódio raiz gravado apenas por mim e pela Jéssica, que também foi em comemoração aos 6 anos do Rabiscos, onde ela explica o que aconteceu aqui. Na verdade, como estávamos em uma praça pública, havia uma quadra no fundo, e nesse momento alguns policiais apareceram e prenderam ao que tudo indica, adolescente, sob alegação de venda de droga. Não vou me alongar nisso, mas Jéssica e eu optamos por deixar o momento constrangedor que se seguiu, onde optamos pelo silêncio durante a gravação também, até porque profissionais do Conselho Tutelar que estavam assistindo o programa do Rabiscos foram lá prestar auxílio. De todo modo, é a vida como ela é, e o programa foi suspenso por alguns minutos por isso. Como disse, a opção por deixar no programa foi nossa, e deixo o episódio com registro do que de fato aconteceu naquele momento. Nossa, tem um cara prendendo a criança ali, gente, pelo amor de Deus. E aí... Nossa, socorro. O que está acontecendo? É um piá. Peraí. Tipo aquelas que desvia. Para, né? Peraí que tem um policial prendendo uma criança. Tá gravando. Bom. Ok, já levou, não sei o que é, né? Mas sinto muito. E aí tem na Parada de Sucesso, gente, as músicas de certos contos. A gente, não é possível uma coisa dessa, né? É um piazinho, cara. Olha lá, o outro tá até com a bola na mão. Tem um adulto lá agora, né? É. Agora vamos chamar o Renato Russo aqui para cantar Que País é Esse? Peraí, que a gente tem uma assistente social lá. Psicóloga. Situação, né? Pausa dramática. Pausa dramática. Tem alguém ali, né, Jé? A Bárbara tá lá? A Bárbara é assistente social. Fui informada aqui pela produção que ele mexe com as coisas, segundo o nosso amigo ali, e é uma abordagem pesada, né? Porque é uma criança, um adolescente, talvez. No Conselho meio do Tutelar, rolê, né? temos alguém? Comissariado? Temos um assistente social do município ali, tá tudo sob controle, a gente vai continuar. Acho que eles estão resolvendo ali, Jé. Fica uma questão analítica, é um problema meu? Vamos ouvir o lado do psicólogo da Cidinha. O que você acha? É uma questão Cidinha. nossa, é uma questão coletiva? No meio de um papo E aí, literário. no meio do papo literário. Esse também é dá um bom livro policial. Não dá um bom livro? É uma questão coletiva? É uma questão individual? É uma questão coletiva. É um problema coletivo, né? Eu acho. Se ficou todo mundo meio abalado de uma maneira ou de outra, assim, ou bem feito ou que pena, é uma questão coletiva, né? É uma questão independente coletiva, né? do lado. Se você, tomara, bem feito. Nossa, coitado do cara. Acho que é consenso. Ninguém que está aqui pensou bem feito. Não, nossa, horrível, pesado. Aqui eu acho que estamos numa bolha, é um consenso. Ninguém acha que bem feito aqui. Tomara que não. Tomara que não. Vamos retornar, então, para a gente ir para a reta final. Então, vamos. Se quiser complementar o que a Jé perguntou. Então, a Jéssica estava perguntando se os contos eram todos vivências, digamos assim. Foram todos vivências. E qual que é o conto que me transporta mais, digamos assim? É o conto que chama... Eu até esqueci o nome do conto. É um conto sobre música, tá? Que... eu colocava as músicas nos contos. E aí, depois, esses dias eu ouvi, eu acho que é esse que mexe mais comigo, porque ele fala de um monte de pedaços da minha vida, desde quando eu era pequena, da época da ditadura militar, que eu fazia faculdade, de quando meu pai morreu, e de um monte de coisas. Então, eu acho que é esse que mexe mais comigo. Tá? Digamos que seja o mais terapêutico
e o que mexe mais comigo. É o que me abala mais e que me resgata mais. Lembrando, então, pessoal, que a Cidinha vai estar com os livros aqui. Então, quem quiser conversar com ela, adquirir o livro, só falar com ela. Já para a gente fechar nosso papo, vamos na sua estante, mas antes, vamos agradecer mais uma vez a Livros que... Vamos agradecer a Livraria Livros, que patrocinou nossos 2 episódios durante a MIA, aqui, nossos episódios de 6 anos do Rabiscos. Então, obrigada, Livraria. Ela tem 2 pontos na cidade, né? Um na Rio de Janeiro, na Rua Rio de Janeiro. Uma livraria de rua, então prestigiem livrarias de rua. E uma no shopping, né? O Partage Shopping, tem uma livraria lá. Agradecer aos livreiros, né? Também da livraria, que são livreiros muito conscientes e muito legais e muito leitores, e que estão sempre presentes com a gente. O Lucas, o Rafa Couto, sempre dando várias dicas de leitura. Então acompanha, né, o quadro para o Nosso Estante, que é o quadro que eu amo, que a gente, Cidinha, deixa indicações de livro, coisas que a gente tem lido, coisas que ficam na nossa estante, na nossa cabeceira. O que você tem de indicação de livro aí para deixar para gente? Bom, quando era criança, eu lia Zé Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima, lógico, né? Eu tinha 9 anos, 10 anos, adorava. Aí depois eu passei todinho o Jorge Amado, tá? E aí eu lia também aqueles livros que eles obrigavam a gente a ler na escola. Aí eu passei para a minha fase de gibis. Eu fiz toda a coleção do Fantasma, O Espírito que Anda, do Tarzan, do Tex. Aí depois eu comecei a ler na época da década de 70, Hermann Hesse, os caboclos assim. Aí depois eu passei a ler o Zé Saramago, até que um dia eu despeitei com ele e não li mais, tá? Às vezes a gente dá uma despeitada. Não, às vezes você fala, pô, não, eu despeitei com o Zé Saramago, eu falei, Zé, vamos. Hoje não. Não, hoje não. E assim, eu leio, porque eu tenho um filho meu que chegou lá, o que é? Aí ele livro para o Tiago. Ele tem muito livro, então agora eu leio um monte de coisas, tá? Tinha uma menina que eu gostava de ler, cara. É do Rio Grande do Sul, uma escritora. Esqueci o nome dela. Eu acho que eu fiquei meio abalada psicologicamente agora. Esqueci o nome dela, mas eu gosto dela também. Putz. E o meu padrinho, né? Sou João Guimarães Rosa. Muito padrinho bom. De todos nós. Apenas. E você, Gé? Na sua estante? Eu vou deixar uma indicação que é de uma autora mineira, que é a Cidinha da Silva, que já veio aqui no Rabiscos. Também é uma Cidinha. Exu em Nova York, não foi que a gente falou? Um Exu em Nova York, é essa a indicação que eu vou deixar. Cidinha da Silva. Ela é uma autora. Um Exu em Nova York. É uma autora mineira, esse é um livro de contos dela. Normalmente ela escreve crônicas. E aí, para combinar com o momento que a gente acabou de viver, ela tem um muito bom que chama Parem de Nos Matar, que são crônicas raciais, né, e sobre essas violências todas que a gente vive. Então, fica essas 2 dicas da Cidinha da Silva para complementar aqui o nosso diálogo, que é a nossa autora mineira também, premiadíssima, maravilhosa. Essa autora mineira, desculpa, claro. Premiadíssima, maravilhosa, não sei eu, né? É a Cidinha da Silva. Mas você também é maravilhosa, que venham os prêmios. Que venham os prêmios. Eu quero aproveitar na sua estante, o pessoal que está chegando aqui no Rabiscos hoje, através da Cidinha, o pessoal de casa que está ouvindo. Quero convidar para ouvir o episódio que a gente gravou, também do Ao Vivo dos 6 anos, com o Leonardo, que tem um livro sismógrafo. Quero deixar ele como dica, porque eu acho que ontem foi um dia muito bonito aqui na MIA também. E hoje também. Quero te agradecer muito, Cidinha, por esse papo. Te agradecer, Jéssica, por essa parceria tão longa. Obrigada. Muito bom a gente estar nos lugares públicos falando sobre literatura, né? Acho que era um grande sonho nosso desde o começo, né? Poder estar na praça falando, ontem lá nas Termas, hoje aqui no Mirante. Sim, sempre foi um grande sonho, né? Eu acho que esse fim de semana está sendo muito especial. Na sexta, a gente teve um show da Natasha Félix, que é uma poeta. Foi durante a MIA nas Termas, com projeção do VJ Bar. E foi incrível, porque ela tem uma premissa de botar o poema para rebolar. E aí foi muito impactante ver uma praça obcecada com o poema. Foi muito legal.
ontem poder você ter feito o podcast com o Léo Piana na praça. Ontem eu não estava, porque eu fui para São Paulo participar da Feliz, que é uma festa literária que acontece há 10 anos no Campo Limpo, e também foi na praça, então foi maravilhoso ver uma praça cheia de literatura, e hoje aqui no Mirante. Então tem sido um final de semana de realização de vários sonhos, de ver a literatura ocupando espaços públicos e tão livre, tão solta, assim, sendo interrompida ora pela violência, mas na maior parte do tempo pela beleza, né, das coisas do cotidiano. Então tem sido muito bonito. Nada mais humano do que tudo que aconteceu aqui, do que a gente tá vivendo, né? E que vira insumo literário para depois, né? Eu acho que toda essa indignação e isso que fica reverberando e fica doendo durante muito tempo sai por escrito depois, né? Então, acho que é isso. Eu quero aproveitar para agradecer. Então, eu quero agradecer toda a equipe da Mia. Quero agradecer, então, o Alisson Dias, o Thiago Silva, o Matheus, o Paulo Totti, a Kiara. Se eu esqueci de alguém, né? O pessoal da técnica do som, o pessoal que atua na limpeza, no recolhimento dos recicláveis, todo mundo que patrocinou e que de alguma forma fez a Mia acontecer, sobretudo o público com a escuta atenta. Que delícia, que gostoso estar aqui. A Ana Grécia, que fez a tradução aqui em Libras, obrigada. É sempre importante poder também ter essa interpretação para outros suportes de fala e de escuta. E é isso, que estou muito grata, estou muito feliz. Tadeu, obrigada por ter me convidado para fazer o podcast. Eu sumo, mas eu volto. Esse ano estou bem presente. É muito bom. Quero agradecer ao Alisson, que às vezes é curador e às vezes produz. É um dos homens mais gostosos de Poços de Caldas. Então, todo isso. musculoso, solteiro. Eu prometi que eu ia falar aqui. É um negão delícia, gente. É isso, fica essa dica. Queria encerrar deixando essa dica. O Alisson, que às vezes faz a curadoria do Rabiscos também. Então tem um outro Alisson ali que também é uma delícia. Então, assim, tomou um caminhão de Alisson aqui hoje. Todos são saborosíssimos. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Valeu. A Mia continua gente, agora com a valeu. programação, né? A Mia continua. Valeu, gente. Obrigadão. Comprem livros de autores vivos, tá? A Cidinha tá ali vendendo dela. Fica a dica. Eu tô viva por enquanto, viu, gente? Daqui a pouco eu já era. Daqui a pouco não quer demorar muito. Minha mãe morreu com 101. Quem sabe eu chego com 102, né?